Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. E hoje a gente conversa sobre um tema interessante, polêmico, que é o tema da escola sem partido. E para isso a gente convidou aqui o Alexandro Machado, que é professor na área de Educação e Saúde Coletiva da UFPE, e temos também a presença da Regina Rodrigues, que é mestranda em Direitos Humanos e também é advogada. Sejam bem-vindos para a gente comentar esse tema aí, a escola, né, que tem partido ou que não tem partido, não sei como é que é isso. Vamos conversar um pouco, iniciando sobre a educação. A importância, qual é a função de uma escola para vocês e da educação? Se cabe nessa dimensão a palavra político, né? Não sei também o que as pessoas entendem, né, como político, porque pode entender como algo partidário, né, ou pode entender como vem a ideia da polis, né? Como é que vocês veem esse papel da educação e essa relação? Então, começo? Pode começar. Então, é uma grande alegria poder estar aqui, Marcelo, Regina e público. Essa conversa é demasiadamente importante no contexto que a gente está vivendo. E é importante a gente relembrar e talvez discutir, não no sentido de encontrar uma resposta definitiva, mas é importante nós pensarmos juntos sobre a função social da escola, né? A escola, como nós conhecemos, ela tem uma história, ela foi inventada, né? Ela não surgiu há muito tempo na história da humanidade, na verdade surgiu há muito pouco tempo na história da humanidade. E ela tem como função social muito mais do que simplesmente a transmissão de conteúdos, né? A escola, ela surge num contexto especial da história da humanidade e essa ideia de que ela precisa ser universalizada para as pessoas, isso é ainda muito mais recente, né? Se a gente parar para pensar, é apenas no final da década de 90 que a gente consegue colocar no Brasil mais de 90% das crianças na escola. Então isso é muito pouco. Esse direito à educação, como a gente entende, é muito recente. E a ideia da escola enquanto um espaço onde, além de nós conversarmos e transmitirmos e construirmos conhecimento, a escola também é um espaço de socialização, também é um espaço de discussão de valores, de discussão de cidadania e, inevitavelmente, discussão de políticas, né? Porque é uma invenção humana propícia para acolher o humano e para discutir essa perspectiva em convivência em sociedade. Então, debater isso, achando que isso só pode ocorrer de uma forma neutra, é no mínimo ingênuo, na verdade. E eu acho que essa problemática, eu acho que nós vamos pensar e conversarmos aqui hoje, ela é realmente bem salutar esse debate. Regina? Primeiramente, agradecer a oportunidade. E é curioso justamente essa questão do surgimento da escola e nesse contexto brasileiro, essa concepção a partir de um direito social, né? Um dever do Estado e direito de todos. Esse debate da neutralidade ele deixa de existir já desde a Declaração de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde já no preâmbulo, né, se coloca a importância da educação para reafirmar aqueles valores, aqueles compromissos estabelecidos na Declaração. Quando a gente tem a Conferência de Viena, em 1993, mais uma vez, a educação surge como dos pilares aí para promover a questão da democracia, da cidadania. E não é à toa que a LDB de 96 inova nesse sentido, né? Além da questão da educação com aquele propósito de preparar para o mercado de trabalho, né? De uma abordagem ainda tecnicista, mas também preparar para essa abordagem da cidadania, né? E a perspectiva da cidadania não só nos direitos civis e políticos, né? Mas né, nesse contexto amplo, né, da política, né, dos direitos sociais, da promoção da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Então, é um debate, quando a gente fala de neutralidade, já superado há muito, né, em termos dos documentos que o Brasil assinou, ratificou e produziu na legislação interna, mas na questão social a gente ainda tem essa confusão entre o que seria esse debate político da escola, né? E aí quando a gente fala do projeto Escola Sem Partido, a construção semântica dele traz para as pessoas uma visão positiva, né, de realmente dizer, olha, realmente a escola ela não tem que ter um lado, né, ela tem que ser sem partido. Então, as pessoas caem numa falsa construção, justamente por esse desconhecimento do que seria esse papel político, né, da escola, da atuação da escola
nessa perspectiva política. É interessante você colocar isso, né? Que uma coisa é a gente dizer assim, não, que a gente na escola, a gente tem um papel social, de cidadania, como falou, que é político no sentido amplo, mas não partidário, né? Sim, isso tem. Agora, quando fala nesse como projeto, o que tem isso, quais os pressupostos que tem por trás disso, o que vem junto com isso, não é? Né? Assim, não, vamos fazer uma coisa... Então, isso a gente vai conversar hoje, o que é a ideologia, o que é a história que tem por trás disso aí. Outro autor que é muito citado também nesse contexto é o Paulo Freire, né? Porque a gente até fez esse programa aqui sobre Paulo Freire. Paulo Freire praticamente é o educador planetário um dos mais citados, né? Um dos 3 mais citados no planeta, no planeta Terra. Assim. Então não é tipo assim, você falar do cristianismo, você vai falar do cristianismo, não vai falar dos discípulos, ou não vai falar do próprio Cristo, né? Paulo Freire, então a gente falar um pouquinho sobre a importância para as pessoas saberem quem é Paulo Freire. E também porque eu acho que a própria imagem do Paulo Freire foi alterada com algumas coisas na rede. Tem pessoas achando que Paulo Freire é um subversivo, é uma figura partidária nesse sentido. Né? Não, é lamentável assim, o que a gente está vivenciando, mas se é importante discutir, nós temos que discutir. Eu vou narrar uma cena que eu acho que explica um pouco isso. Em 2006, eu trabalhava em Moçambique. Lá em Moçambique, nós trabalhávamos num programa que durante um ano na fronteira com o Zimbábue, que era uma missão internacional que nós fazíamos formação de educadores, que era uma espécie de supletivo, com aqueles professores que não tinham nem o primeiro grau completo, com formação pedagógica junto. E eu vivia numa aldeia. E junto comigo trabalhava um professor de biologia que era dos Estados Unidos, que era um americano que era de Tucson. E eu me lembro que o pai dele foi me visitar. O pai dele é professor da Universidade de Tucson. E ele foi até a África e assim que ele me conheceu, em perfeito espanhol, a primeira coisa que ele me perguntou é assim, você é brasileiro? Sim, então, por favor, você estuda Paulo Freire? Sim, que bom, que maravilhoso. Quer dizer, ele era um americano, né, que estudava Paulo Freire para poder compreender toda a dimensão educativa dentro dessa perspectiva da América Latina e do mundo, assim. Então, assim, o que hoje a gente tem uma ideia, assim, eu acho que as pessoas travestiram Paulo Freire numa perspectiva reacionária. Aliás, todo o movimento Escola Sem Partido, para ser compreendido, é importante percebê-lo como uma reação, exatamente como um movimento reacionário a algumas conquistas, que foram muito poucas que nós tivemos, mas algumas conquistas que nós tivemos no campo da educação, recentemente. O que eu digo como conquistas, né? Como conquista significa a universalidade da educação, o direito à educação, a gente ter conseguido avançar um pouco como política de cotas, a gente ter conseguido avançar muito pouco em discussão em torno dos direitos civis, dos direitos humanos na educação. Mas isso acho que vale já para a gente poder esvaziar isso. Essa ideia, a ideia de ideia é importante também trazer aqui, a própria ideia de ideologia, né? Todos nós temos ideias, todos nós defendemos ideia. Então, eu sou de uma tradição luterana, de origem alemã lá no sul, em que é uma coisa clara, por exemplo, os meus avós, não existem meus avós, nem um avô meu analfabeto. Porque era claro, dentro da ideologia, da ideia de igreja que o protestantismo inaugurou há 500 anos, se inaugurou a ideia de que todo cristão deveria saber ler a palavra. Então, do lado de cada igreja luterana, existe uma escola, para que todo cristão possa ler a palavra, né? Bom, aí você vê uma ideia de educação, uma ideologia, né? Então, se a gente parar para pensar as grandes escolas, se a gente olhar, por exemplo, os jesuítas na América Latina, enfim, a própria concepção de educação que a gente tem na América Latina surge de uma perspectiva atrelada ao catolicismo. E tudo aí a gente consegue perceber que essas partes, né, da sociedade têm o direito, e até hoje a gente percebe. Eu tenho um amigo meu, pastor, aqui em Olinda, que criou recentemente uma escola de educação infantil para propagar a sua ideia de sociedade, sua ideia de homem. Então, ele tem uma ideologia, embora ele pregue que não a tenha, mas ele tem a sua ideologia e pensa a educação para poder tratar essa sua ideologia. Mas quando nós trazemos isso para o campo do ensino público, da educação pública, é que é muito importante a gente trazer a ideia do Estado laico. O Brasil se autoproclama Estado laico, embora tenha ensino religioso. Nós somos muito interessantes, assim, né? Por exemplo, se a gente só comparar com alguns países como Uruguai e Argentina, a Argentina se autodeclara um Estado católico, cristão. Né? O Uruguai, não. O Uruguai se autodeclara laico. E o Brasil é muito interessante, porque se autodeclara laico,
mas não é. Então, a gente não consegue olhar para a educação laica e nela perceber que ali é um espaço de ideologias, um espaço de diversidade. O que a gente realmente tem que contrapor é se dentro da universidade, dentro da escola, não há espaço para diversidade. Se há uma ideologia única, isso é contra, isso é perigoso, isso é horrível, isso é doutrinário. Isso é interessante, né? Porque o problema é isso, você tem muitas ideologias, mas muito debate, muita aceitação, muita conversação, essa é a base democrática do diálogo. Agora, se vocês, né, só essa ideologia que eu aceito, você faz o outro engolir, esse é um problema, né? Regina? Quando a gente resgata, né, Paulo Freire, e principalmente na pedagogia do oprimido, ele afirma, né, numa passagem que não temos como ser neutros, a educação não tem como ser neutra, né? Ela é orientada porque ela é eminentemente política, porque ela nasce nesse seio social e aí ela é dotada de politicidade, né? Então ela é partidária no sentido de, hoje, a educação no Brasil ela deve levantar uma bandeira democrática, uma bandeira a favor dos movimentos sociais, né, a favor da pluralidade, como é previsto na Constituição Federal, né? E esse pluralismo de ideias, ele tem que ser garantido, para justamente não ter essa ideologia única na escola. E aí, quando o projeto Escola Sem Partido ele se apresenta, ele intencionalmente ele cerceia, né, esse dispositivo que garante a liberdade de aprender e ensinar. Então, ele coloca só a liberdade de aprender e retira a liberdade de ensinar, que é a que garante a liberdade de cátedra, porque ele afirma expressamente, o professor, a professora, ele não é dotado ou dotada de liberdade de expressão, né? Então, há aí toda uma distorção de como essas ideologias vão ser trabalhadas, né? Porque aí o professor, a professora, sim, ele tem que ter objetividade, tá? Então, o que vai nortear, o que vai orientar a educação? Ora, nós temos diversos dispositivos, né? Nós temos os planos nacionais, né? Nós temos o planejamento institucional, o projeto político-pedagógico, né? Os próprios livros didáticos. Então, aí vem os pais, os familiares dizer, está havendo aí uma doutrinação nas escolas. É isso que a gente tem ouvido muito hoje. Mas eles não estão se informando efetivamente quais são os conteúdos que estão sendo repassados, né? Então, se é algo que foge daquela concepção pessoal, né, da família, dos responsáveis, eles já associam como uma doutrinação, porque vai divergir aí do que seria a própria ideologia deles, né? Porque todos nós carregamos, não só na educação, mas nas nossas ações, nas nossas atitudes cotidianas, minimamente uma ideologia, seja ela religiosa, educacional ou de qualquer outro aspecto, né? Nós somos formados por bases e a educação não seria diferente. Mas aí a educação tem que ter um norteamento a partir do respeito à diversidade, né, ao ambiente democrático e garantir esse pluralismo de ideias, que aconteça isso no espaço educacional, para que a gente não tenha uma única base. Quer dizer que a ideia do Escola Sem Partido tem a ver com um controle, um controle da cátedra, do ensino, um monitoramento para que o conteúdo que é dito ou não dito, é isso que tem. Eu não entendo o que é o projeto em si. Você falou que ele também, em off, antes que ele também teve modificações. O que é o projeto e como ele se modificou? O movimento, vamos chamar assim, de Escola Sem Partido, ele inicia já em 2004. Então, ele não é tão recente, né? Agora, em 2014, desde 2014, nós vamos ver proliferar diversas propostas de lei aqui ali, em nível nacional, em nível estadual, em nível municipal no país. Mas, desde 2004, isso existe. O que é, e se olharmos o conteúdo, vamos dizer assim, dessas propostas, em linhas gerais, o que se quer, na verdade, o que se chama de escola sem partido, na verdade é um discurso falacioso, reacionário, na verdade, de não se possibilitar discutir determinadas coisas, né? Usando uma suposta neutralidade, uma suposta objetividade, né? Um caso muito simples, a gente perceber essa professora, que foi recentemente eleita deputada, quer dizer, abrindo um canal para denunciar professores. E, por exemplo, no texto da lei está lá dizendo assim, interessantíssimo, diz assim, olha, é proibido ao professor utilizar camisetas de cunho de esquerda,
Quer dizer, então, E qual é essa lei? na proposta da escola sem partido. Como projeto por... E essa professora, ao final da aula, está lá, ela com uma camisa do Bolsonaro. Então é interessante a gente perceber isso. Então não significa... Bom, então é específico, quer se retirar uma determinada ideologia. Na verdade, a gente precisa que tenham camisetas do Bolsonaro, do Lula, tem camiseta dos astronautas, camiseta de qualquer tipo de movimento livre, quer dizer, inclusive os fascistas, né? O que nós precisamos é que as pessoas joguem para fora isso, sabe? Para a gente poder dialogar, conversar e também expurgar essas coisas. Não esconda a sua ideologia. Não esconda a sua transparente, eu acredito nisso e tal. Exatamente. E ter coragem para dizer outras. E aceitar também o que o outro Exatamente. pensa, né? E o que nós precisamos é capacitar os professores, não para que eles tenham medo de ensinar, mas que eles possam lidar com a diferença. E, inclusive, trabalhar com a perspectiva científica, que recentemente é isso, quer dizer, há que se também discutir uma perspectiva historiográfica, porque os grandes demonizados dessa história hoje em dia têm sido os historiadores. Quer dizer, nós temos hoje um perfil, um estereótipo do professor, que é professor de história com a camisa do Che Guevara, quer dizer, doutrinando, quer dizer, mas não é isso. Né? Eu acho que é muito mais do que isso. Essa professora mesmo, essa deputada que se elegeu lá, não é a Ana, alguma Carolina, não sei, ela não é professora de história mesmo? Assim, parece que Então, já não é do Che Guevara, ao contrário. Né? Mas, então, é isso, quer dizer, o que na verdade, que ela possa ser livre, mas que outros possam ser livres. Agora, que a gente não, o que se tem trabalhado muito, e aí vem, na perspectiva do medo. Né? Os pais estão amedrontados, os pais estão acuados, estão se sentindo acuados, a família está se sentindo acuada. Há um avanço de um discurso religioso fundamentalista, onde foi acolhido essas pessoas. E isso é muito perigoso. Quer dizer, vou dar um exemplo assim, o Bolsonaro apareceu em rede nacional, no Jornal Nacional, segurando um livro, supostamente do kit gay, que não era do kit gay. Que, aliás, por exemplo, em 2009 eu era consultor do Ministério da Educação, em Brasília. Durante todo esse período em que Bolsonaro usa o discurso do professor André Lázaro, que era o secretário de Alfabetização e Diversidade do MEC, como o grande arquiteto do kit gay, junto com o Haddad. Quer dizer, isso é uma falácia, nunca existiu. Não existiu, isso. O TSE também nunca existiu isso. Mas mesmo que não existiu, esse discurso sendo propagado diversas vezes, esse é o discurso que as pessoas têm. Vamos garantir a inocência das crianças, quer dizer, não ao kit gay, quer dizer, e esse tipo de discurso, que é um discurso falacioso, é o discurso que hoje ele é hegemônico. E, de certa forma, a gente precisa aproveitar espaços como esse para a gente poder combater isso, para que nós não possamos aí estar acolhendo gato por lebre, quer dizer, como se isso fosse defender alguma coisa. Né? Certo. São muitos temas aí que a gente tem que trabalhar ainda, né? Mas vamos fazer um pequeno intervalo agora e continuamos depois essa discussão sobre a questão aí de escola sem partido. Já, já. Nós estamos conversando hoje sobre a questão do escola sem partido. E para isso a gente convidou o Alexandre Machado, que é professor na área de educação e saúde da UFPE, e temos também Regina Rodrigues, que é mestranda em Direitos Humanos e advogada. Eles falavam sobre o que né, como se modificou e surgiu em 2004, né, essa ideia, e tem um conjunto de mais de 150 projetos envolvendo a ideia da escola sem partido, é isso, desde que surgiu, Regina? Quando ele surge em 2004, eles criam um site e colocam claramente o título assim: Escola sem partido, contra o abuso da liberdade de ensinar. Nesse momento ele vai se caracterizar mesmo como um movimento político, né? Diz que é uma associação informal, sem vinculação política, partidária, social, que seria basicamente pais, mães irresponsáveis, preocupados com o grau de contaminação nas escolas brasileiras por conteúdos esquerdistas. Então, é uma bandeira realmente de combater aí o avanço dos comunistas. Comunistas. Exatamente esse termo que eles usam em 2004. E o que a deputada Ana Carolina suscita, né, recentemente, isso já aconteceu quando o projeto foi criado, né, eles incentivavam meio que essa perseguição também, que os alunos, as alunas, os pais filmassem mesmo os professores e as professoras em sala de aula. E também eles elaboraram um modelo de notificação extrajudicial, onde o pai, a mãe, o responsável, colocaria que não queria
que tivesse abordagem em sala de aula de conteúdos relacionados a... Aí eles usam esse termo, né? Homossexualismo, que remete à doença, e isso, os homossexuais, o padrão de doença foi tirado, né, da OMS há um bom tempo, mas eles ainda utilizavam esse termo. Travestismo, ideologia de gênero, eles já vão construindo isso. Quando surge a polêmica do kit gay, né, que foi levantada por Jair Bolsonaro aí de 2009 para 2010, onde ele foi lá na frente do Congresso dizer que criancinhas de 5, 6, 7 anos estavam sendo ensinadas a serem homossexuais nas escolas, e esse debate perdura até hoje, mesmo o TSE declarando que não existiu nenhum kit gay. Na verdade, era todo um projeto do Programa Brasil Sem Homofobia. Era um caderno que seria direcionado para professores e professoras do ensino médio que tivessem interesse em trabalhar com a temática de bullying, que inclusive a questão da abordagem de bullying nas escolas foi uma inclusão recente da LDB agora em 2018. E aí, essa distorção vai agregar uma nova concepção para a escola sem partido. Antes, ele se caracterizava por essa abordagem política, e ele vai encampar agora a abordagem moral, que é quando ele vai combater a ideologia de gênero. Né? Então, a partir de 2014, eles vão realmente elaborar projetos de lei, e eles criam outros sites, onde esses projetos ficam disponíveis, e aí passa a ter o projeto de lei a favor do Escola Sem Partido, que é, a nível nacional, que altera a LDB, institui uma gama de deveres, né, dos professores e professoras. Inclusive, um deles é que, ao abordar conteúdos em sala de aula, os professores e professoras não devem fazer abordagens políticas, sociais, abordagens relacionadas à realidade. Né? E isso se coaduna com o que a gente viu no Enem agora, né? Diversas questões sobre atualidade, sobre questões sociais, e as pessoas criticando isso como se fossem assuntos esquerdistas, quando na verdade são assuntos que estão latentes todos os dias na nossa sociedade, mas são vistos por um viés político ideológico aí. E aí, quando eles criam, né, esses projetos de lei, eles começam a se pulverizar, porque eles encaixotaram os projetos, a versão federal, a versão estadual e a versão municipal. Então, de 2014 até hoje, a gente já tem cerca de 158 projetos que tramitam ou já tramitaram. Alguns deles chegaram a ser aprovados, como o caso da lei estadual em Alagoas, mas ele foi derrubado por uma decisão monocrática do STF. Inclusive, quando filmaram o deputado, salvo engano, o nome dele é Ricardo Nezinho, e foi quem apresentou o projeto, aí perguntaram: e aí, deputado, como é que você se sente? Aprovou uma lei importante, o que é que essa lei vai representar para a educação? Ele: é uma lei importante, porque tem uma parcela, pequena, mas uma parcela pequena, bem pequena mesmo, mas uma parcela pequena de doutrinação esquerdista nas escolas. Ele fala bem rápido. Né? Tem esse vídeo no YouTube, dura 30 segundos a fala dele. Então ele nem sabia o que aquele projeto representava, porque não foi de autoria dele. Ele estava pronto no site, ele simplesmente imprimiu e apresentou, sem nenhuma discussão. Então é assim que esses projetos estão sendo apresentados, né, nas respectivas câmaras, seja a nível municipal, estadual, federal, sem nenhuma discussão sobre a essência, sem nenhuma discussão sobre essa base educacional. Alex, você que também é psicólogo, né? Sou. Vamos olhar um pouco, eu sou um professor de CNV, Comunicação Não Violenta. Quando as pessoas, né, apresentam alguma situação que eu acho que é uma coisa que é agressiva ou difícil, eu tento entender a necessidade, né, das pessoas, sempre que tem uma necessidade, que a pessoa quer defender alguma coisa, eu fico pensando que necessidade é essa que existe, né, que as pessoas têm, que sentimento, como elas se sente mal com alguma coisa e querem corrigir. Né? Chama o outro de comunista, eu fico pensando, o que é que está machucando, incomodando ele? Parece que tem um mal-estar na nossa sociedade, a gente está procurando, às vezes, inimigos e válvulas de escape. Essa é a impressão que eu tenho. Como é que você vê um pouco a partir de um olhar mais amoroso, né? Mais psicológico da situação? Então, Marcelo, eu queria puxar um pouco a discussão exatamente também por aí. Né? Eu acho que a Gina traz essa abordagem muito importante. E também, junto com isso, é importante nós olharmos, vamos olhar um pouquinho dentro da psicologia social do que nós estamos percebendo aqui. Tem alguma coisa acontecendo, né? que na verdade, esse conjunto de políticas e de reações que estamos percebendo, na verdade, é uma reação social. Né? Há muita acolhida a isso.
Né? Basta a gente olhar, por exemplo, eu que sou uma pessoa que tem uma formação igrejeira, vamos dizer assim, eu tenho vivência por dentro das igrejas. Então, quando a gente anda no meio das igrejas, e aí eu digo igrejas, tanto igrejas protestantes quanto igreja católica e tal, a gente vê muitas pessoas que estão muito sedentas por esse tipo de discurso. E muitos pastores que também estão percebendo que esse discurso é acolhedor. Porque as pessoas estão, na verdade, com medo, né? Eu acho que o grande sentimento que nós estamos aqui é o sentimento de medo. Medo de algum... Medo do quê, né? Medo. E esse medo é um medo que não é nominável. E quando nós temos medo, um medo não nominável, é um medo de uma coisa que eu não consigo nomear, é muito importante que alguém nomeie esse inimigo. Então, esse inimigo passa a ser uma coisa do tipo os comunistas. Não, quem, meu Deus do céu, onde é que está o comunismo? Quer dizer, o comunista, a ideologia de gênero, quer dizer, são discursos que são completamente esvaziados de sentido. Engraçado que eu, quando eu fui seminarista católico, já muitos anos atrás, eu aprendi sobre o comunismo cristão, que não era uma coisa propriamente de como comunismo que se entende que era estudado como o primeiro comunismo no sentido do comum, né? Da fraternidade, da partilha. Então mostrava lá os primeiros cristãos como comunismo original, né? E não tinha nada. Então é muito diferente uma ideia da outra de comunismo. O que se entende? Será que é um comunismo que foi inspirado em Marx que está sendo falado, ou que aconteceu na Rússia, que declinou? É difícil, né? Porque não tem mais esse comunismo como tal, né? Mas, na verdade, Marcelo, nós estamos vivendo, na verdade, um discurso fascista, né? Não, claro que não numa perspectiva anacrônica, o mesmo fascismo da década de 30, mas a perspectiva de que o medo nos une. E como o medo nos une, quer dizer, um inimigo comum nos dá a identidade mais rápida. Proteção, segurança, de que nós somos. Num mundo que todo mundo está decaído, todo mundo é isso, é violência, agora eu me sinto seguro, né? E aí são muito importantes certas instituições que fazem certa repressão, né? Quer dizer, e que, de certa forma, ordenam um discurso que nos dão um pseudo-conforto e uma segurança. Seja o discurso da igreja, o discurso do Estado, o Estado mais militarizado, uma igreja mais fundamentalista, menos amorosa, né? Uma escola, quer dizer, tudo com um discurso absolutamente ordeiro, que na verdade é uma falácia, é um discurso falacioso. Então, uma coisa muito comum que todos nós devemos ter percebido, de um lado ao outro, esse discurso polarizado, é que as pessoas não escutavam mais. Muito mais o WhatsApp, que é uma ferramenta que não foi estruturada para dialogar. O WhatsApp não se dialoga, né? Então, as pessoas também não conseguem dialogar, as pessoas não conseguem mais escutar o outro. A gente tem que reaprender a dialogar em todos esses âmbitos, na escola, nos meios de comunicação, na igreja, nas igrejas, na sociedade, porque nós desaprendemos isso. E quando nós não dialogamos, a gente não consegue mais escutar o outro. Isso é muito interessante. A gente que trabalha com métodos restaurativos, sistêmicos, né, de CNV, de conflitos, a gente, no fundo, a gente não acha que não é o certo a gente chamar alguém com qualquer rótulo. Então, por exemplo, para nós não existe o fascista, não existe o comunista, não existe o egoísta. Existem pessoas que estão tentando realizar suas necessidades, como se sentem, se sentir melhor e que querem arrumar alguma coisa, mas que entram às vezes em ilusões, em enganos ou até em agressividades. Aí é diferente a gente enxergar o humano, porque aí não tem mais inimigos, se eu olho assim, né? Isso. Então, não, são pessoas que estão pensando daquela forma, né? Eu consegui olhar dessa forma... Uma coisa interessante, né, nesse discurso que vocês trazem, a questão religiosa e o próprio conceito da ideologia de gênero, que ele se propagou muito forte, né, a partir da bancada religiosa. E aí por isso que a gente tem muitos partidos como o PPS, o PSC, apoiando, né, esse projeto. Mas o conceito de ideologia de gênero, ele era a Igreja Católica. Ele surge na segunda encíclica papal, na época do Papa João Paulo II. E aí, como ele foi absorvido, né, pelas igrejas evangélicas hoje, pelo discurso evangélico hoje, né? De que houve uma total distorção aí. E como as pessoas realmente se seguraram nessa bandeira, né, a bandeira de família, né, de salvação da família, e que a ideologia de gênero, o Fernando Pena coloca aqui, eles não trazem esse conceito, né, mas pelas subjetividades dá para inferir que seria uma ideologia antifamília, né, que vai destruir os valores morais. E um certo dia eu cheguei num estabelecimento para tirar uma xerox de um documento e estava numa rádio,
né, uma rádio provavelmente cristã, e falando justamente do conceito de ideologia de gênero. Nós temos que extirpar a ideologia de gênero das escolas. Então, por isso que quando esse debate do Bolsonaro e o kit gay, ele vai lá para frente, ele vem porque a gente passa a ter, pós-2003, muito uma ascensão, né, do movimento LGBTQI+, né? A gente vai ter a bandeira da diversidade e a escola vai ser um dos espaços que vai reproduzir esse respeito, né? Aí há uma diferença entre ninguém ensina ninguém a ser nada. A escola não é um lugar que vai se ensinar isso, porque isso não é algo ensinado. A escola é, sim, o espaço em que vai se promover o respeito, a discussão democrática e de dizer, olha, o outro é igual a você e ele vai ser abraçado também nesse espaço. Eu fico imaginando, a gente já sabe, né, trabalhando aí com a visão da justiça e tudo, e restauração, que os conflitos nas escolas são imensos, né? Sim. Aí você imagine agora você acirrar mais coisas desse tipo, né, de não aceitação das diferenças. Então, na verdade, eu acho importante colocar isso, porque uma coisa é uma doutrinação que eu quero, né, fazer a cabeça de alguém, modificar alguém ou forçar alguém, né, isso é uma coisa que, enfim, ninguém apoia isso, né, mas outra coisa é você não poder mais trabalhar esse aspecto da aceitação, assim como a questão da deficiência, as questões raciais, né, de aceitação e convivência, né, eu acho que é nesse sentido, né. Eu acho que eu gosto muito de um conceito que é um conceito do respeito, né? O respeito, acho que até etimologicamente ele nos dá uma lição. O respeito vem de respetiere, né? Respectar, ou seja, olhar outra vez. Então, respeitar é um exercício. O exercício de olhar alguém ou alguma coisa dentro de uma outra perspectiva que eu não vi ainda. Colocar as coisas e mesmo os rótulos em perspectiva. E para isso eu preciso, ninguém respeita, portanto, com rótulos. Ninguém respeita acirrando os preconceitos. E o que a gente está percebendo aqui é um discurso reacionário que, infelizmente, não é só o discurso. O discurso se materializa em práticas de intolerância, que são contrárias ao respeito. Então, nós sabemos, e aí está mais do que comprovado por imensas e diversas pesquisas científicas de há muitos anos, que ninguém ensina ninguém, por exemplo, a ser gay, a ser hétero. Por exemplo, eu não me lembro o dia que eu decidi, de hoje em diante, eu sou heterossexual. Quer dizer, não se trata de uma decisão, né, ou de uma opção, ou de alguém que me obrigou, alguém que me ensinou. Na verdade, é algo que é um construto, né? E respeitar as pessoas, não só com relação ao gênero, mas respeitar as pessoas em nossas mais diversas opções. Um exercício tão simples, mas a gente teve um grupo de estudantes. Nós fomos num hospital com alcoolistas e eu me lembro de um relato de uma aluna nossa aqui da UFPE que ela foi escutar a história de vida de um alcoolista. E quando ele falou, foi algo emocionante a história dele. E ao final, ela disse que a grande aprendizagem desse exercício que ela fez foi perceber que ele não era só um bêbado. Saiu da imagem do rótulo. E isso eu acho que é interessante. A gente só consegue transcender os rótulos se a gente escuta as histórias das pessoas. Só que enquanto a gente não conseguir escutar as histórias das pessoas... Então, o que é, na verdade, para ser mais objetivo, a Escola Sem Partido está fazendo um grande desserviço à educação brasileira. Porque ele está acirrando as intolerâncias com a falácia de eliminar a doutrinação. Na verdade, ela está acirrando os rótulos. E esse discurso leva à prática de intolerância. Porque eu fico imaginando como é que os professores se sentem, né? Daqui a pouco tem alguém tentando lhe controlar, ou lhe fotografar, ou porque alguma coisa que a pessoa não gostou do que disse, ou não é de algo que ela, né, aceite, ou que ela se incomode, ou pode ser uma coisa realmente complicada, né? E curioso nesse aspecto é que esse setor, que mesmo que defende a Escola Sem Partido, é o mesmo setor que usa como argumento, né, que a educação ela está arruinada, porque não há mais o respeito pelos professores, pelas professoras, né? Os alunos, as alunas não têm mais aquela visão de respeito, ameaça, os professores até mesmo chegam a agredir. Aí utiliza essa vertente e, ao mesmo tempo, pega e diz assim, olha, vamos então estabelecer a Escola Sem Partido para resolver isso aqui. E aí esses alunos e alunas que supostamente não respeitam, o professor, a partir de agora, vai filmar. E expor esses professores e essas professoras, né? E aí, toda uma questão da imagem, né? E
a gente fica pensando se isso se expande, como a gente já tem relatos, não só para o ambiente do aluno, da aluna, do pai, do responsável, mas nós temos apoiadores dentro dos profissionais da área da educação, né? Então, imagina um coordenador, uma coordenadora pedagógica, um diretor, uma diretora. Como esse professor, até que ponto esse professor, essa professora pode ser perseguido? Porque a gente já tem relatos de processos administrativos disciplinares, né? De casos mesmo de exoneração. A gente já teve recentemente uma professora que foi afastada do município por conta de uma aula de educação sexual, que estava consonante com um programa de saúde, né? Ela levou objetos para simular a colocação de preservativos. E aí ela foi denunciada, foi afastada do cargo e está para ser aberto um processo. E é uma coisa que é feita no mundo inteiro, né? São demonstrações usadas objetos, né? Na área de saúde se faz, então a gente vai ter que parar isso também. Nós vamos fazer um intervalo aqui, novamente está interessante a nossa conversa, mas vamos fazer um intervalinho e voltamos aí a conversar logo sobre esse nosso tema da Escola Sem Partido aí, já. Estamos de volta hoje conversando sobre esse tema que voltou aí um pouco, né, na mídia e tal, que é a escola e a questão partidária, né, não apenas política, né? E nossos convidados aqui estavam trazendo a importância de compreender profundamente o que está a dimensão da relação da política com a escola e também a questão legal. Sobre essa questão legal, me coloca um pouco a par disso, né? Você, né, Regina, que acompanhou um pouco isso aí, como é que está a evolução desses projetos, da Escola Sem Partido, como é que você vê isso, assim? Bom, a primeira minuta... A inconstitucionalidade também, esse é outro ponto que eu queria trazer, porque foi declarado inconstitucionalidade de alguns projetos, você falou em Alagoas, né? O Supremo Tribunal Federal também, e aqui em Pernambuco tem a lei que protege os professores, também vê um pouco essa parte legal, né? O MPF, né, quando esses projetos de lei começaram a explodir no Brasil todo, o MPF lançou, o Ministério Público Federal, uma nota sobre a inconstitucionalidade do projeto. Inclusive, o Brasil foi notificado pela ONU por conta da tramitação desses projetos de lei. E, à época, a resposta foi dada por Mendonça, né, dizendo que o Brasil não era favorável a esse projeto, mas que fazia parte, né, do devido processo legal, da constitucionalidade, que esses projetos seguissem a tramitação normal. Então, esse caso chegou até a ONU, né, dessa evolução desses projetos, porque a gente teve uma fragmentação e um deles foi muito curioso, que foi o projeto que criava a tipificação, né, o crime de assédio ideológico. Crime de assédio ideológico. Exato. O que é isso? E aí não foi definido. Como ninguém sabe definir. Não, eles colocavam um cartaz, né, o projeto original Escola Sem Partido, estabelece os deveres do professor. E aí ele vai colocar uma gama de deveres. E um deles foi o que eu já havia mencionado, que o professor ou a professora em sala, ao abordar os assuntos, os temas, não poderia se desviar e trazer noções sociais, cotidianas, noções políticas, tá? Então, isso seria um dos deveres que o professor ou a professora deveria cumprir e, se caso fosse descumprido, então, provavelmente ia incorrer nesse tipo penal, se fosse aprovado. Ia ser condenado ao quê? De assédio. Tinha uma previsão de detenção e, além disso, a perda do cargo ou função pública, né, se fosse um professor da rede pública, e além disso seria inabilitado para o exercício de qualquer função pública por um período de 3 anos. Só que aí eles retiraram esse projeto, né, porque justamente eles não tinham o sustentáculo, que era a aprovação do projeto original do Escola Sem Partido, que iria alterar a LDB. Mas por que o Ministério Público Federal se posicionou? Porque além das disposições da LDB, que fala sobre os princípios que regem a educação, a gente tem esses mesmos princípios também na Constituição Federal. Então, mesmo que eles conseguissem alterar a LDB, iria ferir a Constituição Federal. Então, é uma norma inconstitucional, caso venha a ser aprovada, né? E no caso de Alagoas, quando a lei foi aprovada, houve a suspensão
por decisão monocrática do STF. Mas aí a gente ainda tem esse projeto que está em votação. As votações estão sendo adiadas a cada semana, pelo menos até agora, né? A gente vê aí que sempre estão conseguindo barrar, né, a pauta, mas a qualquer momento a gente pode ter essa aprovação, ainda que depois seja declarado inconstitucional, mas os reflexos disso vai muito além dessa aprovação legal ou não, porque o movimento já está produzindo seus efeitos, né? Os professores e as professoras já estão com medo. A gente teve um caso aqui em Recife de uma professora muito conhecida, de um cursinho que foi denunciada, teve sua aula gravada, e aí o que é mais revoltante, que se gravam parcelas, né, dessa aula, distorcem esse conteúdo, porque você não tem a íntegra, né, do que foi dito. E aí pegaram a aula, era ela falando sobre democracia, né, sobre quem votou, essa questão de voto, nesse momento político, estava todo mundo muito tenso, e ela foi denunciada. A aula dela foi acompanhada por diversos advogados e advogadas de paz, né? Ela sofreu aí algumas ameaças. Então a gente teve um caso aqui muito perto e tem outros pelo Brasil afora. Então o movimento, independentemente da aprovação legal, ele já está gerando esses reflexos de levar os professores e professoras a ficarem com medo. E aí perguntaria, tá, mas medo de quê? Está fazendo algo de errado? Não, não estão, mas tudo está sendo distorcido, né? Não há aí um parâmetro que se resguarde, porque, infelizmente, a gente tem algumas atitudes arbitrárias que pode vir a sofrer alguma penalidade. Porque, como eu disse, se a gente tiver apoiadores desse movimento dentro da própria escola, quem que vai resguardar os direitos desse professor ou da professora quando um pai e uma mãe chegar lá exaltado, cobrando medidas, se o próprio diretor, a diretora da coordenação pedagógica dizer, não, é isso mesmo, é tudo errado, isso aqui é tudo um bando de doutrinador. Então a gente tem uma concepção aí distorcida, né? E aí, o que seria um doutrinador? Porque eles colocam que os professores e professoras exercem uma função de doutrinadores, né? E aí, então eles vão colocar o quê? Que o aluno, tudo que o professor e a professora diz é tomado como verdade. Não se tem livro didático, não se tem nenhum outro meio de informação para comprovar aqueles dados. E se fosse assim, então, nós teríamos alunos excelentes, né? Tudo que os professores e professoras falassem, aquilo é tomado como verdade. Então, eles não dão essa oportunidade de que há um contraponto. O professor, a professora pode sim apresentar uma ideia, tá? Mas aquilo tem uma vinculação com um plano de aula, com um projeto da escola. Então, não há nem esse confronto. Ó, isso está no livro didático, não está? Alex, e aí, como professor, né? Como é que os professores se sentem diante dessa situação? Como eles podem também olhar para isso, né? Produzir uma consciência, um cuidado de si, né? Isso aí. Não, Marcelo, eu acho que essa abordagem é muito importante, que é olhar o professor. Uhum. O que acontece? A gente vai ver muitos discursos em torno de tentar resgatar a autoridade do professor. Mas veja só, a autoridade, ela não... A autoridade ela é outorgada. Eu concedo o direito de alguém, eu respeito alguém a essa pessoa mandar em mim, né? Caso contrário, a autoridade, ela se torna por decreto, ela é uma autoridade autoritária. E o que a gente sabe é que o que o professor está perdendo é a sua autoridade porque lhe faltam condições de trabalho, lhe faltam condições mais básicas com relação à educação, que são questões salariais, são questões de infraestrutura. Quer dizer, quando nós visitamos e a gente discute por quê, isso é muito comum, mas por que então que o Brasil ocupa um lugar tão ruim no cenário mundial de educação? Porque nós não levamos a educação a sério no país. Nós não temos projetos de educação, nós temos planos de educação que não são respeitados. Teto de salário de professores que não são respeitados. Então é uma escola sem recurso. Exatamente. Eu acho escola que antes sem apoio, escola sem consideração. Eu acho que a escola deveria ser a escola de todos os partidos. E que todos os partidos levassem a escola a sério, um projeto de educação a sério e formação de professores a sério. Né? Quando a gente, eu tenho trabalhado muito no Uruguai, assim, que é um país pequeno, a gente sabe, mas quando a gente percebe, por exemplo, o que um país leva a sério a educação, os resultados são outros. Né? O Brasil não é um país que leva a sério a educação. Quer dizer, se você perguntar para qualquer político, todo político vai dizer que a educação é prioridade. O que ele entende por educação? O que ele entende por autoridade? O que ele entende? Quer dizer, então, o que é muito sério no nosso país é que nós não cuidamos das pessoas que estão em educação, não cuidamos dos professores, não cuidamos da escola como deveríamos cuidar, com projetos sérios. Um exemplo simples, quando a gente percebe uma ponte aí que começou e não terminou,
a gente olha e vê assim, ali tem um desperdício do dinheiro público, né? Quantos projetos são iniciados na educação e não são terminados? Quantas escolas, por exemplo, nós começamos e não terminamos, mas mais do que isso, quantos projetos que nós dizemos que temos educação integral, que nós cuidamos, mas nós não terminamos nada, nós não levamos a sério. Essa deveria ser a preocupação desse país. A preocupação de formar professores, de cuidar dos professores, que possam cuidar. Ninguém dá o que não tem. Ninguém cuida se não se cuida, ninguém cuida se não é cuidado, né? É muita exigência, quer dizer, e agora esse professor que está ali descuidado, não podendo se cuidar, ainda é monitorado como se fosse um criminoso. Nossa. Então, um exemplo concreto é que nós estamos dentro da universidade pública. Eu tenho colegas que hoje eu disser que eu vinha para esse programa, disseram assim, Alex, lembre que a TVU está do lado do quartel, né? Quer dizer, você vai falar disso lá, mas você é um cara muito corajoso. Assim, mas por que corajoso? O que eu estou falando? Né? Quer dizer, o meu pai, que é uma pessoa que, claro, quer me cuidar, uma pessoa muito simples, mas disse assim, meu filho, o senhor tem que estar cuidado, é só não fazer coisa errada. Né? Quer dizer, imagina, o meu pai que sabe que eu virei professor, que sou professor há mais de 20 anos, assim, meu filho, cuidado para não fazer coisa errada. Assim, mas pai, por que o senhor está dizendo que é coisa errada? Né? Que eu tô... Claro que eu faço muita coisa errada, mas não está entre os meus princípios éticos a doutrinação. Agora, sim, está entre meus princípios éticos a transformação da sociedade, a melhoria da sociedade, a formação de cidadãos comprometidos com a transformação de uma sociedade. Isso não é doutrinação. Isso é um convite à reflexão, é uma obrigação ética e moral que eu sou professor. Então, essa inversão do foco me assusta muito. Mas não me assusta a ponto de ter medo de vir aqui e refletir sobre isso. Mas, infelizmente, eu estou com diversos colegas com medo. E esse é um problema. Quer dizer, você pega esse professor que já tem um nível de... Agora, não sei o termo, mas pelo que eu saiba, quase 20% dos professores da rede municipal de Recife, até onde eu sei, ela está com licença médica, tem problemas de saúde. No Brasil inteiro, o índice é mais ou menos isso. Quer dizer, então essa pessoa sofrendo, né? Sofrendo psicologicamente, estressa, toda essa questão, né? Mas não é para um autoritarismo que agora que eu vou, quer dizer, não é fazendo colégios militares e todo mundo virar militar, professor militar, que você vai resolver. Me dê condições para que eu possa ser respeitado. O que é me dar condições de ser respeitado? Condições de dignidade básica, né? Condições de dar aulas dignas para pessoas dignas, com condições dignas. Isso vai nos dar condições de respeito. E não, eu não quero virar militar. Não, o respeito, não, isso não é respeito, isso é medo. E lidar com medo, com essa afronta à democracia, não é o caminho, definitivamente não é o caminho para nós melhorarmos para melhor, transformarmos para melhor a educação nesse país. Regina, você fez uma pesquisa, né, ligada a esse tema, fala um pouquinho aí da sua pesquisa também no mestrado. Um dos fatores interessantes, né, dentro da pesquisa, a gente fez esse mapeamento, né, acompanhando aí também outros pesquisadores e pesquisadoras que estão monitorando esses projetos de lei, mas também são os partidos políticos que apoiam o projeto ou os projetos do Escola Sem Partido dentro do Brasil, dos municípios, dos estados e a nível federal. E aí a gente vê que, curiosamente, são os mesmos partidos que, em sua maioria, votaram, né, os parlamentares votaram a favor da PEC do teto dos gastos, a Emenda Constitucional 95, que limitou o orçamento para a saúde e educação. E aí, que incongruente a gente falar justamente, a gente deveria estar discutindo agora a infraestrutura, né, a melhoria, a valorização profissional, a valorização salarial, a capacitação, né, as condições das escolas climatizadas, escolas com recursos, né, pedagógicos, didáticos, de pessoal mesmo. Quantas escolas a gente não tem aí com assistentes sociais, com pedagogos, com psicólogos, né? Sem essa mínima infraestrutura? Então, como que essas pessoas que dizem que se preocupam com a educação, como você bem colocou, todo parlamentar, né, todo político vai dizer que a educação é prioridade, né? Como você pode dizer que se preocupa com a educação e o Escola Sem Partido é um programa, né, seria esse projeto que está preocupado com a educação, e esses mesmos parlamentares votam a favor de projetos que limitam o orçamento para a educação? Então, os pais, as mães, os responsáveis, a família, né, que tanto levantam, aí os próprios políticos que estão tão preocupados, né, com os rumos da educação, deveriam, então,
começar a mapear as escolas que não têm a mínima condição de infraestrutura, né? Procurar auxiliar, participar da vida do filho, da filha ou de quem quer que seja, que está próximo, que está em idade escolar. Procurar saber, tem professor na sua escola? Tem professora? Está faltando? Vamos registrar aí junto à Secretaria de Educação. São poucos os que fazem isso. Mas se você disser assim, olha, está tendo ali um professor que está fazendo uma doutrinação, então vai na mesma hora ter uma reclamação, sem nem saber se isso realmente é verdade, né? Então vamos nos preocupar com o que realmente importa, que é aí essa falta de condição de infraestrutura, até mesmo defasagem mesmo de profissionais, porque esses profissionais que se afastam, né, pelo um direito legal, muitas vezes não são devidamente substituídos pelo Estado, pelo município, por uma falta de recurso, né? De uma suposta falta de recurso. E aí a gente tem aí crianças, jovens que ficam 6 meses ou até mais sem ter essa reposição das aulas. Então é com isso que os pais e responsáveis devem efetivamente se preocupar, né? Com essas nuances da educação. Alex, eu sei que, né, você e muitos professores apostam nos sonhos, né? A gente tem que não abandonar os nossos sonhos, sonhos que tentam ser concretizados, né? O que você sonha para a educação, mais começando do pequeno até algo maior? O que você sonha para os professores, de ver algo melhor? Sabe que uma vez, lá no Fórum Social Mundial em Porto Alegre, em 2004, coincidentemente esse mesmo ano, teve um debate muito interessante, sabe, Marcelo? Foi um debate onde estava o Eduardo Galeano e o José Saramago, que ambos já faleceram, grandes escritores, lá no Araújo Viana, lotado de pessoas, e o nome era da função da utopia, da função do sonho. E era um debate onde os dois não concordavam com os outros e brigavam intelectualmente. Aquilo era interessantíssimo, porque o Eduardo Galeano, ele dizia da função da utopia, dessa perspectiva de que a utopia, como dizia o poeta também lá gaúcho, Mário Quintana, né? De que tristes seriam os caminhos sem a presença distante das estrelas, né? E para o Eduardo Galeano a ideia de que a utopia é como um horizonte, que você precisa buscar, mesmo que você nunca alcance o horizonte, mas o horizonte ele faz caminhar. Dá um ânimo, um estímulo. Né? Já o José Saramago, ele dizia o seguinte: isso gera uma geração de cansados, já que você nunca encontra. Nós temos que não trabalhar com a utopia. Nós não podemos trabalhar com a utopia porque isso, obviamente, como você não alcança, daqui a pouco você cansa. Então, eu acho que aqui tem uma coisa muito interessante, lembrar um pouco do Paulo Freire, quando ele vai fazer, tem um poema que ele escreve no exílio chamado Canção Óbvia. Nessa Canção Óbvia, o Paulo Freire faz uma distinção entre a espera vã e a espera como um tempo de que fazer. E ele termina dizendo assim: estarei esperando a tua chegada, como o jardineiro prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. E eu penso que essa palavra de Paulo Freire, mais uma vez, é muito importante, porque nos traz não uma utopia ingênua, que gera cansados, né? Uma utopia romanesca, romântica, de um horizonte inalcançável, porque isso de fato gera cansados. E até certo ponto eu acho que o Saramago, que optou por morar numa ilha vulcânica deserta, tinha razão. Mas Eduardo Galeano também, de certa forma, tinha razão, e eu concordo com Paulo Freire nesse sentido. Nós precisamos ter esperança, mas compreender nosso tempo de espera como tempo de que fazer. E nesse sentido, eu espero que sim, a gente possa transformar esse país através da educação. Mas uma educação digna, que dê condições dignas para as pessoas. E eu acredito que isso se faz a partir do tempo que eu ainda me reconheço como um educador que transforma a realidade através do seu ato com demais companheiros. Com certeza, se tivesse tudo muito bem, a gente não falaria em transformar, a gente fala, né, transformar porque tem problemas, tem dificuldades e quer ver o melhor ambientalmente, quer ver o melhor culturalmente, humanamente, nas relações, nos conflitos, né? Exatamente. Então, muito bom, assim, infelizmente nosso tempo chegou, né? Qualquer contato com a gente aqui, você pode mandar realidades.tvu@gmail.com, realidades.tvu@gmail.com, né, para qualquer sugestões ou críticas, né? Também a gente chegou a contatar uma outra pessoa para esse programa, né, que tinha alguma afinidade, um pouco assim, até uma certa afinidade com a ideia da escola sem partido, mas não pôde vir e tal, então só também colocar isso e as sugestões aí no nosso e-mail. Então a gente agradece muito aqui ao Alexandre Machado, né, professor da UFPE,
e a Regina Rodrigues, mestranda e advogada. Obrigado a todos e até a próxima.